Cumprimento a amada igreja da gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. É desse jeito, irmãos. A vida da gente é cheia de altos e baixos, assim, né? Mas Deus é fiel na nossa vida e Ele faz coisas maiores do que aquilo que imaginamos ou aquilo mesmo que pensamos, né? Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo de número 5, um texto muito conhecido pela igreja, né, irmãos? Que Deus já se fez presente através dos louvores, né? Que Deus já confirmou sua palavra através dos louvores, né? Como eu já disse uma vez, e retorno a dizer que o louvor que a pastora e a irmã Lívia louvou aqui lá em casa, só falta furar um CD, tanto ouvir, que era a bênção de Deus aquele louvor. Ô glória, já está aí na tela, podemos ler? Vamos ler aqui os 15 versículos, amém? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto estou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda algo pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, Jesus no seu ministério, ele fez muitas coisas, operou muitas maravilhas durante todo o seu ministério e encontrou-se com várias pessoas, muitas situações, né? Jesus esteve presente, pessoas que foram curadas de várias enfermidades, pessoas que foram libertas de castas de demônios, do auxílio de demônios. E esse rapaz não é diferente. Esse rapaz também foi curado pelo Senhor Jesus. Esse rapaz, além da doença da paralisia, além dele ser paralítico, esse rapaz também tinha um problema na sua alma. A sua doença também estava na sua alma, porque aquele homem já havia 38 anos naquela situação e não tinha saído daquele momento, daquela paralisia e daquela sua alma ferida. Então o paralítico, irmão, quando Jesus se encontra com ele, Jesus olha para ele e pergunta para aquele paralítico se ele quer ficar são. A pergunta de Jesus é se ele quer a cura para a sua paralisia. Porém ele olha para Jesus e diz que não havia homem que pudesse o colocar no tanque. E aqui desde já, irmão, eu vejo um homem com autocomiseração. O que é isso, irmão Dimas? Autocomiseração, irmão, é uma pessoa que tem o ato de sentir pena ou compaixão de si mesma. Essa pessoa ela espera que alguém se mova para
43:13, se eu não me engano, o profeta vai dizer que ainda antes que houvesse dia, Deus, Ele era, e ninguém pode fazer escapar. Tá aí. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, na minha tradução diz, operando eu, quem o impedirá? Deus, Ele vai agir na minha vida, na sua vida. É Deus quem está agindo, operando na minha e na sua causa. Não importa qual seja a causa, irmão, se hoje está curando. Se for uma paralisia, seja lá qual ela seja. Se for, meu irmão, algum problema na alma, o Senhor está curando, o Senhor está agindo, o Senhor está movendo, meus amados irmãos. Não podemos deixar que essa paralisia da nossa alma venha nos parar. O medo como este homem mesmo teve, não podemos deixar que ela possa nos parar, irmão, porque o Senhor é quem age na minha e na sua causa. E a fórmula para a ação de Deus na minha e na sua vida é o que Jeremias diz em 33:3. Ele diz que, irmão, só a oração é quem pode nos ajudar. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O clamor, a busca pelo Senhor é quem vai nos livrar. O diabo, irmão, ele tem as suas sutilezas, e as suas sutilezas vai ser em toda parte, em todas as formas na nossa alma, querendo nos prender, querendo nos colocar agrilhões malignos dele. Os seus agrilhões são esses, irmãos: querer impor o medo, querer impor esse tipo de coisa, compaixão de si mesmo. Porque o medo, irmão, é algo natural do homem, mas se ele tomar o centro de tudo da nossa vida, ele vai nos paralisar. E esse homem, irmãos, quando ele vê Jesus e Jesus o oferece para que ele fosse curado por ele, Jesus olha para ele e ele diz isso que eu acabei de dizer, irmãos, que não havia ninguém que pudesse colocar no tanque. E o tanque, irmão, eu vejo ali um cenário de derrota. O tanque eu vejo como um cenário de derrota. Por quê? Porque ali no tanque, irmãos, havia várias pessoas na mesma situação em que esse rapaz estava. Pessoas ali que não podia dar para ele sequer um choque de ânimo para a sua vida. Aquele tanque, o cenário era até horrível, horrendo. E muitas vezes, irmão, nós estamos nos paralisando, nós estamos nos detendo com conversas, ou até mesmo com pessoas doentes, pessoas que não podem nos trazer nenhuma forma de vida. O salmista, no capítulo 1, ele diz que nós não devemos nos assentar, nos deter na roda dos escarnecedores, porque eles não têm palavras de cura, as suas palavras só são palavras de morte. Então, irmãos, devemos buscar no Senhor a razão, buscar no Senhor a cura para tudo quanto nós venhamos passar na nossa vida. E não foi diferente, irmãos, com os profetas. O profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo do 4 ao 6, o profeta, irmão, ele teve este pequeno problema, porque, como acabei de dizer, o medo, e isso é uma sutileza do maligno, ele vai querer nos impor medo para tentar nos parar. E quando Deus lança a promessa para o profeta dele, ele se vê incapaz, mas a força não é minha, não é pelo meu braço, não é pela minha força, não é pelo meu vigor, a força é do Senhor. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Amém, até o 6. Então o profeta Jeremias também teve esse pequeno problema. Ele se sentia pequeno demais, irmãos, para poder exercer a promessa que o Senhor tinha para a vida dele. Mas como eu acabei de dizer, irmão, não importa o nosso tamanho, somos pequenos mesmo. Quando Jeremias diz que é fraco, Deus não diz que ele é forte. Como de fato ele é fraco, o profeta
Deus tinha oferecido lá atrás. Quando Deus traz menção também lá no, se eu não me engano, no capítulo 24, 12, se eu não me engano, de Josué, o Senhor vai dizer que não foi pelo arco de Israel, não foi pela espada de Israel que eles venceram, quer dizer, não foi pela sua força, mas foi o Senhor que venceu por ele. A palavra do Senhor diz assim: enviei vescões diante de vós, que os expulsarão diante de vós como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Foi o Senhor que enviou os vescões e destruiu e assolou aquela cidade. Então é o Senhor, irmãos, quem faz por mim e por você. É o Senhor quem vai adiante de nós. Não seja o que for, irmãos, se é uma doença, se é um problema jurídico, se é um problema com o filho, o Senhor é quem vai trabalhar ao nosso favor. E naquele cenário de derrota, como eu acabei de dizer, irmãos, não tinha como aquele moço se erguer. Não tinha como, irmãos. Se eu não me unir com os santos, se eu não me unir com pessoas que tenham remédio, que tenham cura para a minha vida, eu não irei me fortificar. Certo dia, com o obreiro Flávio, nós evangelizarmos uma moça. Essa moça diz: eu sou pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo. Que bom, glória a Deus. Mas só, irmãos, que o reino dos céus, ele não precisa dos sãos. O reino dos céus precisa dos doentes. São os doentes que necessitam do reino dos céus, não são os sãos. Meus amados irmãos, uma hora ou outra existem pessoas assim como esse rapaz, procurando desculpa para querer solucionar os seus problemas. E não há desculpa. Não há desculpa. O segredo é não buscar o Senhor, como o profeta Jeremias disse, clamá-lo, invocá-lo. Se eu não me engano, Isaías é quem diz que devemos buscar enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto, né? O profeta Isaías diz isso. Então, busquemos, nos coloquemos a buscar a Deus, buscar ao Senhor, porque só Ele que tem a solução, seja lá para qual for o nosso problema. E naquele cenário, irmão, de derrota daquele rapaz, se Jesus não entra naquele cenário, ele tinha passado, quem sabe, mais outros 38 anos ali naquele lugar. Então é assim, irmão, se Deus entra na minha causa, na tua causa, o cenário muda. O cenário é diferenciado, porque o Senhor é quem muda. Antes, uma mulher que vivia debilitada por conta de um grande fluxo que tinha, agora louvava e glorificava o Senhor. Uma mulher samaritana que antes vivia atribulada, se tornou uma grande missionária e pregava a palavra do Senhor lá em sua terra. E é assim, quando Deus entra no negócio, Ele muda. Quando o Senhor Ele entra, irmão, Ele muda o quadro. Então eu não posso, irmão, ficar de um canto para o outro. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. O Senhor Jesus, muitas vezes, às vezes tem pessoas que dizem: o Senhor não me vê, o Senhor não está me contemplando. A palavra do Senhor vai dizer, se eu não me engano, também é o profeta Jeremias, vai dizer que ainda que uma mãe, Isaías, ainda que uma mãe se esqueça do fruto do seu ventre, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor, Ele não esquece, meus amados irmãos, de mim e de você. O Senhor, Ele está nos contemplando dia e noite. Não importa, meus amados irmãos, qual seja o gatilho que o diabo tenha colocado em nossa mente e nossa alma. O Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso. Ele vai vencer, Ele vai quebrar o arco, Ele vai partir a lança ao meio. Em vez da lança te ferir, antes que ela te fira, Ele ter que curar, Ele quebra antes. Antes que a flecha seja lançada e venha me ferir, Ele quebra o arco antes, para que a flecha não seja lançada, meu amado irmão. E os dardos inflamados do diabo serão destruídos, serão apagados em nome do Senhor Jesus.
Meus amados irmãos, um outro cenário que eu posso ver para dar mais força a desse rapaz, eu vejo também de Davi na caverna de Adulão, no capítulo 22, 1 e 2 de 1 Samuel. Davi corria para se esconder da ira do rei Saul, que vinha para tentar o matar. E a palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 22, 1 e 2, amém. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele, olha as pessoas que se ajuntaram com o rei Davi, irmãos. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão dele, e eram uns 400 homens. Outro cenário de derrota que o homem se colocou. E é dessa forma: o Senhor, com o seu braço forte, ele nos tira desse tipo de cenário. Quando o diabo nos colocar, irmãos, porque muitas vezes nos lançamos nesse cenário de derrota, que é esses tipos, mas o Senhor, com a sua mão poderosa, nos tira lá de dentro. Em João 10:10 vai dizer que o ladrão veio senão para quê? Com um propósito. E ele tem um propósito, é de quê? De roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio com um propósito ainda maior, mais abundante, mais poderoso, é de dar vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Vida com abundância é muita vida abundante. Aleluia! Você planta um caroço de manga, isso que é abundância. Você planta um caroço de manga, quando você for colher, você vai colher uma mangueira inteira. Isso é abundância de manga. Abundância, vida abundante, vida livre, porque a palavra do Senhor diz: se o Filho nos libertar verdadeiramente, somos livres. Somos livres, porque o diabo ele nos coloca nesse tipo de coisa, nesse tipo de cárceres, mas o Senhor nos liberta. O apóstolo Pedro, irmão, se eu não me engano, no capítulo 4 de Atos, o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho, se levantaram pessoas contra ele, e meus amados irmãos, eles se abateram porque aqueles homens começaram a ameaçar para que eles parassem, não é assim? Para que eles parassem de pregar o evangelho do Senhor. Sabe para onde eles foram? Foram para a igreja, se juntaram com os cristãos e lá começaram a adorar o Senhor em oração e glorificar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Espírito vem sobre todos eles, e todos são renovados, e lá estavam eles novamente pregando, ou mais ousadamente, a palavra do Senhor para aqueles que estavam cativos. Porque o Senhor veio para isso, irmão, para nos libertar. O Senhor veio para isso, para nos libertar. Como disse, o diabo veio para isso, para nos matar. E ele vai matar quem? Quem está aqui dentro, porque o lá de fora já está morto. Porque quem está lá fora já está morto. Se ele só vai haver vida na vida dele se ele chegar ao completo arrependimento. Se ele se arrependeu, Jesus dá a mesma vida que ele deu aqui. O Senhor dá vida para ele. Mas o diabo veio para nos matar, nos destruir. Mas Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é contigo. O Senhor, Ele nos livra das mãos do maligno. A Bíblia diz, se eu não me engano, Pedro diz isso, que Ele vem como leão. Ele é como leão. Porque ele não é um leão. O leão é só o grande leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, Jesus, né? Ele vem como leão, bramando, tentando, querendo, procurando nos tragar. Ele está ao nosso derredor, e ao nosso redor estão os anjos, nos guardando, nos livrando de todo mal. E o Senhor que os plantou ao nosso redor, para que o diabo não tivesse condição de nos tocar. E se ele tocar, irmão Dimas, se ele tocar, não se preocupe,
Na tua vida Ele não toca, porque a minha e a tua vida já é do Senhor. Se Ele tocar, Ele pode levar o que levar, como Ele levou da vida do homem de Deus chamado Jó. Ele pode levar, mas o Senhor vai dar com abundância. O Senhor vai abençoar 2 vezes, 3 vezes ou até mesmo 10 vezes mais. Porque o diabo, meus amados irmãos, ele é um derrotado. O diabo, ele é um derrotado. E é isso que ele tenta. Meus amados irmãos, ele está tentando o máximo. E ele está sabendo que os dias dele está contado. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 24 vai falar de todos os sinais que aconteceria para a vinda de Jesus. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Os sinais estão aí. E o diabo sabe, meus amados irmãos, que os seus dias estão se abreviando mais ainda. Que o dia da sua condenação ao lago de fogo está chegando. E ele está tentando ao máximo tragar, agariar para o inferno, querer levar para o inferno junto com ele. Porque ele não quer isso só. Ele quer agariar ao máximo para levar com ele. Mas o que eu louvo a meu e ao seu respeito é que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está conosco todo dia, nos fortalecendo. O seu Espírito Santo toda noite está lá junto a nós, nos dando conforto com a sua palavra. Na oração, quando estamos diante do Senhor, o Senhor nos conforta de dia e de noite. Não é uma doença que vai nos parar, não é o medo que vai nos parar, porque Israel viveu por muito tempo, meus amados irmãos, cativo, mas aquele cativeiro não parou o povo de Deus. Aliás, aquele cativeiro, aquela tribulação, aquele problema só estava fazendo o povo de Deus crescer, multiplicar mais ainda em número, que excedia ao número dos egípcios. E esse homem, meus amados irmãos, foi curado por Jesus. E o Senhor Jesus, logo após, olha para onde ele foi. Quando Jesus o encontrou na porta do templo. O que ele fazia lá? Provavelmente cultuando a Deus e agradecendo pelo seu milagre alcançado. O Senhor Jesus, Ele opera e vai operar milagre na minha e na sua vida. Não sou profeta, mas o Senhor Deus, Ele vai operar milagres na minha e na sua vida. Mas não sejamos como aqueles 10 leprosos, que só um veio para agradecer. Venhamos todos nós, tá? No momento em que o milagre acontecer, venhamos agradecer. Fazer como a irmã Júlia, atravessar e vir testemunhar a graça alcançada pelo Senhor, porque Deus, Ele vai operar na minha e na sua vida. Assim eu creio, meus amados irmãos. Meus irmãos, eu vou contar um pouco do testemunho. Irmãos, antes de eu chegar aqui, meus amados irmãos, alguns já sabem, outros não. Eu era um bandista, vou ser bem breve. Eu era um bandista, tá? E certo dia, irmãos, uma coisa que eu admirava muito nos crentes, uma vez até falei para o nosso pastor, eu passava e via os irmãos dando a paz do Senhor, e era o meu desejo. Um dia eu sempre dizia, o meu desejo é um dia estar desse jeito aí, dando a paz do Senhor para o irmão. Isso já vinha sendo gerado na minha vida, meus amados irmãos. Aí, certo dia, eu fui na casa do Diácono Luciano. Quem conhece? Quase ninguém conhece. Certo dia eu fui na casa do Diácono Luciano, e ele estava com a Bíblia na mão. E eu, como um bom ímpio, olhei para esse rapaz, ele se lembra, eu disse para ele: como é que pode tu ter uma arma tão poderosa na tua mão e tu não saber usar? Sou um parinha do diabo. Aí esse homem de Deus, ele não se irou, não quis dar uns tapas, aberto. Ele simplesmente pregou a palavra, e pregou a palavra, e pregou a palavra, lá na casa da irmã de Djalma. Alguns aqui também conhecem. E, meus amados irmãos, e naquele dia, eu, para não dar o braço a torcer e não dizer para ele, eu cheguei na esposa dele, a irmã Helenice, que também quase ninguém aqui conhece. Cheguei na esposa dele, a irmã Helenice, eu disse assim: irmã Helenice, isso era uma quinta-feira. Eu disse: irmã Helenice, eu vou hoje para a igreja. Eu vou hoje para a igreja.
igreja, na irmã Helenice faltou fé. Ela disse, não vem não. Tu não vai não. Eu disse, eu vou. Que hora começa o culto hoje? Ela disse, 7 horas. O culto começa às 7 horas. Eu disse, pois tá bom, irmã Helenice, pois eu vou pro culto hoje. Quando deu umas 6h30, eu cheguei lá na casa da irmã Helenice e na casa do irmão Luciano. Eles disseram, e tu veio mesmo, irmão? Eu disse, eu vim. Eu ainda fui com a calça vermelha que eu tinha, a calça que eu ia para Macumba. Essa calça vermelha, o Jaco Luciano que logo me dá um sapato social, uma calça social, uma blusa social. Eu disse, não, se eu não for com essa roupa, eu não vou. Ele, pois tá bom, vai para comer. E eu vim para cá, meus amados irmãos, e quando eu cheguei aqui, duas vozes, não exaltando os irmãos, mas de se admirar, duas vozes sublimes me encantou muito aqui. Uma foi da irmã Lívia, outra foi do nosso pastor Sérgio. Irmã Lívia louvava Consolador, e o pastor Sérgio estava lá atrás. Isso foi já em outro culto, já na terça-feira. O pastor Sérgio cantou o louvor da harpa, e já o Espírito já me movia para que eu pudesse aceitar Jesus, só que eu fiquei com medo. Quando o pastor Sérgio lançou o apelo, meus amados irmãos, e ele começou a cantar aquele louvor da harpa que diz assim, ó: hoje queres te entregar pra Jesus. Aí o varão não aguentou. O varão não aguentou, meus amados irmãos, e desde aquele dia até hoje, estou aqui em pé, com a honra do Senhor Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tá? E fui liberto das armadilhas que o diabo plantou. Está vindo muitas outras, mas a gente passa por cima, a gente quebra da força do Senhor Deus, né? E desde já agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.